Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, se nós nos convertemos um dia, foi porque a tua palavra foi revelada em algum momento das nossas vidas e nós encontramos o Senhor. Nós não nos convertemos do nada, nós não decidimos nos converter. Nós tivemos uma revelação do Senhor e por isso nós dobramos a nossa vontade, nós escolhemos o Senhor. Nós te agradecemos por esse momento nas nossas vidas. E nós queremos te pedir nessa noite que esse momento de revelação se repita todos os dias na nossa vida. Especialmente nessa noite. Abra o céu sobre nós. Abra o céu sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Que nós possamos ter revelação do Senhor. Mergulhar na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir. Abrir a sua Bíblia em Mateus. Então nós vamos falar hoje sobre os 4 evangelhos, como está ali na TV que você está vendo aí. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos estudar especificamente Mateus. Os outros nós vamos passar apenas quando tiver diferente do texto de Mateus que nós estamos olhando. Nós não vamos ter tempo para passar todos eles milimetricamente, ainda mais porque nós vimos que eles são, um nome engraçado, eles são, quem lembra? Quem falou? Sinóticos, muito bem. Ou seja, eles têm o mesmo ângulo de visão, olhados com os mesmos olhos, apesar de cada um expressar uma coisa diferente. E não tem nada sobrando e nada faltando na palavra de Deus, graças a Deus. Toda vírgula no lugar, todo ponto no lugar. E mesmo tendo 4 evangelhos, nós sabemos que nenhum deles é dispensável. Todos eles são importantíssimos. Então, os evangelhos, em primeiro lugar, nós podemos dizer que eles são a parte mais importante da Bíblia. Da Bíblia inteira, do Novo Testamento, do Velho Testamento, os evangelhos são o mais importante que pode haver. São os 4 livros mais lidos do mundo. A Bíblia é um dos livros mais lidos do mundo. Por muitos anos ela encabeçou em todos os países de religião aberta, a Bíblia encabeçou a leitura e a impressão. Mas dentro da Bíblia, esses 4 livros, vocês estão vendo os nomes aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os mais lidos. Eu não sei se quem tinha muito costume de ir para o hotel no Brasil, sempre na cabeceira da cama tinha, né, uma Bíblia dos Gideões, cinza, né? Vocês lembram daquela Bíblia cinza, assim, de pequenininha? Na escola, isso, uma Bíblia de bolsa, assim. Novo Testamento todo. E Salmos e Provérbios. Eu lembro que na escola eles distribuíram, lembra disso? Eu acho que foi na 6ª, 7ª série, não sei, eles distribuíram. Aqui nos Estados Unidos, a Débora teve um problema uma vez na escola, porque estava lendo a Bíblia, e a diretora falou assim, eu estudo a história da alfabetização nos Estados Unidos, eu me especializei nisso, eu sou a tese dela, tudo ela se especializou em cima da alfabetização nos Estados Unidos. E a alfabetização aqui começou com o intuito de ler a Bíblia. Não foi com mais nada, foi com o intuito de ler a Bíblia. Então, é um dos livros, claro, mais importantes do mundo, para nós, o mais importante. Os evangelhos são a parte mais importante da Bíblia que eu acabei de falar. Todos os livros do Antigo Testamento apontam para a figura central dos evangelhos, que é Jesus Cristo. Então, todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Em Gênesis, ele estava, em Gênesis 1:26, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em Levítico, ele é o Cordeiro Pascal. Em Números, ele é, como é que fala? Aquele que... o descendente. E em Deuteronômio, não me lembro, e aí vai indo. Em Josué, ele é o conquistador, aquele que conquista a terra prometida. Em todos os livros do Novo Testamento, do Velho Testamento, apontam para Jesus. E numa época distante, existiram mais evangelhos do que os 4 que nós temos hoje. Jesus viveu num período de intenso movimento literário. Eu coloquei isso aí para vocês verem, porque a gente viu isso na escola, quando a gente estudava, se eu não me engano, isso é matéria de 7ª série.
era uma época em que as obras literárias eram muito fortes e muito constantes. Então, nessa época, Júlio César, que foi um biógrafo militar, poesias de Virgílio, Horácio, Lívio, Plutarco, Plínio, a história, Tácio foi um dos maiores historiadores da face da Terra. Todos eles viveram na época de Jesus. Então, era como se a Academia Mundial de Letras funcionasse ali, naquele eixo Grécia-Roma. Então, todo mundo queria escrever algo. Dentro de uma mesma geração, a história de Jesus se disseminou por todo mundo conhecido, conseguindo conquistar muitos seguidores dedicados. Havia uma intensa procura por relatos sobre a vida de Jesus. Então, dentro dessa geração de pessoas que escreviam e escreviam muito bem, Jesus nasceu, morreu, foi crucificado. Dentro de uma mesma geração, a história dele se espalhou. Então, muita gente queria escrever a respeito de Jesus. Muita gente boa escreveu a respeito de Jesus. Mas o que dentro desse contexto de tantos evangelhos sobre a vida de Jesus, o que faz de Mateus, Marcos, Lucas e João tão importantes? A inspiração divina. O próprio Deus participou da preparação e da conservação desses 4 evangelhos. Qualquer outros escritos que tenham existido, narrando a vida de Jesus, desapareceram, em grande parte, por certo, devido às perseguições dos 3 primeiros séculos. O que ficou são os que temos hoje, nossa, os que ficaram seria, né? São os que temos hoje na Bíblia Sagrada. Então, hoje fala assim, mas tem muitos evangelhos surgindo hoje. Evangelho de Judas, de Maria Madalena, o que mais? Tobias, Tomé, o que mais? São muitos os evangelhos que o povo fala que está surgindo hoje. E, realmente, são, às vezes, contam histórias até fiéis. Mas tem um detalhe. Todos eles não conseguem comprovar a veracidade histórica, porque eles são muito depois. Vieram muito depois do período de Jesus. Então, é como se, um tempo atrás, alguém decidisse escrever algo sobre Jesus. Por exemplo, vocês sabem que o Alcorão foi escrito bem depois de Cristo? No ano 600 depois de Cristo, o Alcorão foi escrito. Então, é algo assim que... Por que eles não batem com tanta força sobre a não veracidade da Bíblia? 300 anos depois que Maomé morreu. Por quê? Porque se eles falarem que a Bíblia não é verdadeira, e baterem em pé, eles falam que a Bíblia é... Eles não falam, você sabia que cientista nenhum fala que a Bíblia não é verdadeira? Fala que a Bíblia é uma excelente fonte de história. E que tem histórias mirabolantes. Mas que ela é excelente fonte histórica. Por quê? Porque o Alcorão não faz sentido nenhum, foi escrito depois da Bíblia. Então, é algo assim interessantíssimo. Os evangelhos, cada um apresenta uma face de Cristo, do seu ministério, da sua missão. Cada um apresenta um ponto teológico e um ângulo de visão. E agora eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque isso é importante demais. Na época que foram escritos, não havia mídia organizada. Nada disputava a mente e a memória dos discípulos, do povo em geral. A história era contada com fidelidade, não apenas de acontecimentos, mas de palavras faladas, de forma exatas, como eram faladas. Vocês se lembram no Brasil da famosa fogueirinha, fundo do quintal, às vezes na frente da casa, e os pais da gente contando as histórias que ouviram dos avós, dos tios, não é? Como isso era bom, como isso é precioso, né? Eu fico com pena das crianças que foram criadas aqui, que estão sendo criadas aqui, que não têm isso. Mas quando vocês tiverem a oportunidade, faça isso com os filhos de vocês, que isso é importante demais. Mas por que tantas histórias eram tão vivas na mente das pessoas? E hoje nós, se a gente for tentar lembrar, a gente não lembra assim exatamente como era falado, né? Porque naquela época eles não eram bombardeados com excesso de informações que a gente é hoje. Hoje a gente tem um excesso de informação desnecessário. Por exemplo, você vai comprar maionese, a maionese está lá escrito que ela é feita com ovo de galinha cage free. Para que esse tipo de informação?
Para que falar que a galinha que botou o ovo, uma galinha que nunca foi criada em cativeiro, a galinha livre? Entendeu? Mas é a informação. E essas informações elas vão poluindo a nossa mente e a gente tem dificuldade de prestar atenção naquilo que é realmente necessário. E quando a gente adquire uma certa disciplina para prestar atenção naquilo que é necessário, é muito bom, a gente absorve muita coisa. Mas enquanto essa disciplina não vem, a gente é aquela pessoa assim, sabe? Você pergunta para a pessoa, no meio de nada, ela, você gosta de bolo de chocolate? Então, essas luzes que o Neto colocou aqui, ficou bom, hein? É a pessoa que tem aquela confusão mental. Você não tem um ponto de partida por causa do excesso. E isso não acontecia com os apóstolos. Então, eles puderam ditar os evangelhos com facilidade. Amém? Começar com o evangelho de São Mateus. Por que eu coloquei o evangelho de São Mateus? Para te assustar logo de cara. São Mateus, né? A gente vê alguns pastores falam isso, já viram? Os pastores mais tradicionais, eles não falam, abre no Evangelho de Mateus. Eles falam, abre no Evangelho de São Mateus, São Lucas, São Marcos, São João. É ou não é? Muitas Bíblias, as Bíblias mais antigas, eu acho que todas elas trazem isso, Evangelho de São... Vocês já viram isso ou não? Por quê, queridos? Porque a igreja evangélica agora está sendo uma igreja catolizada. Não tem nada a ver. É porque eles eram realmente santos. Não há dúvida nenhuma. Eles não intercedem por nós. Eles não podem agir nos céus e na terra. Mas eles eram santos. Alguém discorda que Mateus era um santo homem de Deus? Então, como a Ana, que está do lado aqui do Léo, a Cíntia, o Danilo, o Neto, o Rafael. Amém? Santos. Ok. Vocês lembram que uma das últimas aulas do Velho Testamento, nós vimos sobre Ezequiel. E nós vimos a roda de Ezequiel. Vocês lembram daquela loucura, daquela visão de Ezequiel? E Ezequiel viu 4 rodas, que elas rodavam para um lado e rodavam para o outro, e o eixo de dentro virava norte e sul. E era uma roda dentro da outra. Eu nem coloquei essa figura que a gente não precisava. E dentro dessa roda tinha um ser, aliás, do lado dessa roda tinha um ser que tinha 4 faces. Aliás, 4 seres tinham 4 faces. Uma das faces era leão, boi, águia e homem. Não, o urso já é em Nabucodonosor. E homem. Então, essas 4 rodas de Ezequiel representam os evangelhos. Por quê? Porque eles rodam para todos os lugares, eles nunca param. O eixo roda em si, para todo lugar que você vai na face da terra, tem o evangelho. Amém? E hoje, por causa dos evangelhos, nós vamos decorar um versículo que vocês vão trazer decorado semana que vem. Aliás, se semana que vem não tiver, na outra. Amém? Romanos 1:16. Não está nos evangelhos. Alguém sabe de cor? Eu tenho certeza que alguém sabe e está com vergonha de falar. Romanos 1:16. Vamos ler juntos? Todos abriram? Não me envergonhe do evangelho, porque há o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. No Apocalipse fala que foram liberados 4 cavalos. O primeiro era branco e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavalo simboliza o evangelho, chega a arrepiar. O evangelho é tremendo, gente. O evangelho é o motivo de nós estarmos aqui hoje. É o motivo de nós sabermos o caminho da salvação. São coisas assim tão preciosas que estão escritas no evangelho, que é vida. E eu lembro que eu tinha um colega que ele entrava nos ônibus e ele começava a pregar. Começava a pregar e minha cara rachava de vergonha. Eu sentava no fundo assim, eu ficava com aquela vergonha. Aí um dia eu falei para ele, como é que você consegue? Ele falou assim, simples. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Eu falei, uou! Então, realmente, vamos não nos envergonhar do evangelho. Decorar esse versículo para a próxima aula, amém? O autor, na visão de Ezequiel, o evangelho de Mateus representa o leão. Em Gênesis 49:9, diz que Jesus é o leão
que diz que o estandarte da tribo de Judá era um leão. E nós sabemos que um dos títulos de Jesus é o leão da tribo de Judá. Mateus apresenta Jesus como rei, como o Messias prometido de Israel. Cada evangelho foi escrito por um grupo de pessoas e foi apresentando Jesus como uma pessoa. Mateus apresenta Jesus como rei, como Messias, como aquele que veio para fundar um reino novo, diferente de tudo aquilo que existia na face da terra. Até então, a lei de Moisés mandava olho por olho, dente por dente. Jesus chega e fala: se o inimigo te ferir numa face, oferece a outra. Até então, na lei de Moisés, havia algo que mandava dar 10%. Jesus fala o quê? Aquele que quanto mais dá, mais você vai receber. Quanto mais dá, a lógica mundana, a lógica humana é, quanto mais eu dou, com menos eu fico. Não é isso? Jesus vem pregando, quanto mais você dá, mais você terá. Então, ele vem pregando algo completamente diferente. Nós vamos ver com muita... vamos dizer, intimidade com esses textos, com muita profundidade, mas hoje nós vamos passar por cima. Então, ele apresenta Jesus como rei. Nenhum outro evangelho cita tanto o Velho Testamento como Mateus, porque Mateus escreveu para os judeus, e ele queria mostrar para os judeus que aquele rei, descendente de Davi, que eles esperavam, era Jesus. Eles esperavam um rei vindo num cavalo e libertando Israel do Império Romano e libertando o povo das mazelas que existia. Mas Jesus não veio assim. Jesus veio montado num jumento e pregando a simplicidade. E Mateus apresenta isso. Ele como um rei, porém simples. O autor não é mencionado, ele não menciona o nome dele no próprio livro. Mas, no entanto, a tradição dos pais da igreja dizem que foi o apóstolo Mateus quem escreveu o livro. Um pouquinho sobre o apóstolo Mateus, ele também era chamado de Levi, isso está em Mateus 9:9, para quem está anotando, em Mateus 2:14. Era muito comum naquela época as pessoas terem dois nomes. Era um lugar onde se falava grego e a língua romana da época, que era um latim mais puro. Então, era muito comum você misturar as duas línguas, 3 línguas, se falava também ainda o hebraico e um pouco ainda do aramaico. Era cobrador de impostos e essa profissão era muito lucrativa, pois o Império Romano gratificava tal profissional com uma porcentagem bem gordinha. Então, por ele ser um cobrador de impostos, os judeus não gostavam dele. Ele seria como um feitor de escravos, não no sentido de bater e tudo, mas no sentido de cobrar mesmo. Mateus apresenta Jesus como Cristo, o Messias, o rei por legalidade. O descendente de Davi, mostrado em sua exposição da genealogia de Jesus. A expressão reino dos céus e reino ocorre em Mateus 43 vezes. O autor também cita mais o Velho Testamento de qualquer outro livro do Novo Testamento. Abre Mateus 1, vamos dar uma olhada na genealogia de Jesus. Quem pulou a genealogia em casa? Quem leu? Quem leu esses nomes bonitos? Olha só, começa assim. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Até aí a gente é bem familiarizado, né, com a história. Judá gerou a Perez e a Zerá, cuja mãe foi Tamar. A gente lembra bem de Tamar também. E aí começa a complicar um tanto de nome engraçado, diferente. Aí pula para o 5. Salmão gerou Boaz. Todo mundo lembra de Boaz também, né? Cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou a quem? O rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Falando de Batseba, todo mundo sabe do caso. E pulando para o 16, diz assim. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Que coisa tremenda. Não vou ler todo com você. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. A primeira geração, ela cobre cerca de 1000 anos, a segunda 600 e a terceira 400.
É algo bem interessante também quando você vai estudar esses números, né, Rafael? Para mim que tem facilidade, então. Mas a parte mais importante da genealogia é essa aqui. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Todos nós sabemos, não é segredo para ninguém, que José não era filho de Jesus. Mas José era o pai, perdão, Jesus não era filho de José, mas o pai de família era José. E Jesus, até ele exerceu o seu ministério, aproximadamente com 30 anos, ele era chamado de o filho do carpinteiro. Então, legalmente, ele tinha a autoridade de ter o trono de Davi de volta, porque ele era descendente do rei Davi por Salomão. A gente vai ver a diferença com Lucas daqui a pouco, tá bom? O Evangelho de Marcos. A visão de Ezequiel, o Evangelho de Marcos, é o boi. Por quê? Porque ele apresenta Jesus como servo. E o boi é aquela imagem do servo, que serve apenas para levar o carro de boi e o arado, né? Quando vez que a Bíblia apresenta um boi, a Bíblia está falando de servo. O público-alvo, Marcos escreveu para os romanos, ele explica os costumes judaicos, escreve muita coisa interessante. O autor não é mencionado. Ele não é mencionado o autor no próprio livro. No entanto, a tradição dos pais da igreja diz que foi Marcos, o mesmo que é João Marcos, que escreveu o livro. Em 64 depois de Cristo, Nero mandou incendiar Roma. E ele culpou os cristãos. Todo mundo conhece essa história, né? É bem estudada na escola mesmo. E quando ele culpa os cristãos por Roma ter sido incendiada, começa então a matança. E eles começam a matar os cristãos. E dizem que teve uma rua de Roma, que era bem uma avenida mesmo, seria uma avenida que dava perto do Coliseu. Diz que eles mataram cristãos e eles colocaram nos postes de um lado e de outro da rua, alguns vivos ainda. E colocavam assim, pai de um lado, mãe do outro. Pai de um lado, mãe do outro. Filho, filho, filho. Pai, mãe, filho. E pelas costas, assim, com um pau enfiado, né, parecendo um poste. E eles falaram assim, não é fogo que vocês gostam, agora vocês vão ter fogo. E incendiaram todos eles, iluminando a avenida para o Nero passar. Isso é a história secular que conta, não é nem a Bíblia. Então, Marcos escreveu o evangelho dele às pressas para esse pessoal de Roma. E por isso que ele enfoca tanto o sofrimento de Jesus, ele dá ênfase ao sofrimento, ao discipulado, aos milagres mais do que as palavras. O livro não apresenta genealogia, por quê? Porque ninguém quer saber a genealogia de servo. Quem quer saber quem que era o pai do escravo? Ninguém. Então, Jesus é apresentado nesse livro como servo. Marcos foi discipulado por Pedro bem de perto, e provavelmente Pedro tenha ditado o evangelho para ele de uma forma muito íntima e verdadeira. Algo interessante, o jovem nu. Geralmente, o autor do livro, ele nunca cita ele mesmo no livro. Ele sempre cita assim, então se aproximou um discípulo e perguntou, mestre, Quando chega lá em Lucas, Lucas fala assim, então Pedro se aproximou e disse, ou seja, porque a pessoa que escreveu não quis falar assim, ó, então eu cheguei para Jesus e perguntei. Era algo que fazia parte da literatura de humildade da época. Então Marcos não cita ele mesmo no evangelho nenhuma vez. Mas ele cita algo que nenhum dos outros evangelhos cita. Vamos ver isso no final, é algo tão interessante. Marcos 14, 51. Versículo 51. Quando Jesus, depois da última ceia, possivelmente, Jesus tenha tido a última ceia na casa de João Marcos, do Marcos que escreveu. E no 14, 51, ele relata algo que não aparece em outro evangelho. Ele diz assim, um jovem, vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Então, alguns historiadores da época dizem que Marcos era muito jovem, ele não era autorizado a participar de reuniões mais sérias. E a última ceia foi na casa dele. Possivelmente ele estava dormindo ou vigiando. Alguma coisa aconteceu e Marcos seguiu Jesus até
o lugar que ele seria entregue por Judas, né, que Judas traiu. Se eu não me engano, é entre o Getsêmanes e a Oliveiras, o Jardim das Oliveiras. E aí ele diz que, quando eles pegaram esse jovem que estava seguindo Jesus, ele ficou apavorado. Ele saiu e deixou a veste nas mãos do soldado e correu nu. Então, o que todos os teólogos concordam unanimemente que era Marcos porque quem sabia desse detalhe? Só quem passou pela situação. Então, eles acham que Marcos era esse jovem nu que seguiu Jesus. João Marcos, como era chamado, ele é também mencionado em Atos 12, 12, 13, 13, 15, 37 e 38. Foi quando ele era já um missionário com Barnabé e com Paulo. Parece que ele sente saudade de casa, da mãe, e ele resolve abandonar Paulo no campo missionário e vai embora para Jerusalém. Quando chega no capítulo 15, Barnabé fala, nós vamos levar Marcos conosco. Paulo fala, não, Marcos não. Marcos já traiu a gente uma vez, ele simplesmente abandonou a obra. Nós não vamos levar ele, é o motivo da divergência entre Paulo e Barnabé. Marcos é sucinto, ele não faz flores no evangelho, ele escreve tudo aquilo que ele quer escrever de maneira muito resumida, e ele não obedece um padrão literal cronológico. Amém? Lucas, eu quero chegar em João logo, então estou excited. Lucas, na visão de Ezequiel, Lucas representa o homem. Por quê? Porque ele apresenta Jesus como homem. O público-alvo de Lucas, ele escreveu para um oficial romano de alto escalão chamado Teófilo. Originalmente, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos era só uma obra em 2 volumes. Ele foi escrito para os gregos, romanos e gentios em geral. Lucas apresenta uma teologia profunda, enfatizando a humanidade de Jesus. E é importantíssima para assinalar a autoridade de Jesus sobre a terra, as coisas da terra, como segundo Adão, aquele que nunca pecou. Por que é importante? Lá em 1 João, pastor, é 1 João que João fala para testar o Espírito, se ele não admitir que Jesus veio em carne, ele é demônio? Sim, né? Lá em 1 João, João fala isso. Quando tiver alguém, vocês estiverem desconfiados se a pessoa está possessa ou não está possessa, como é que faz? Hoje, né, nossos irmãos da Universal dão uma espetada nele com um alfinete, né? Mas João não manda espetar. João diz que se tiver possesso, não sente dor. Uma vassoura de R$1.000 e bate nele, uma chibata seria melhor. Mas João fala para perguntar ao Espírito e perguntar assim, confessa que Jesus veio em carne. Se o espírito maligno, se confessar, se a pessoa falar assim, eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, não é espírito maligno, porque espírito maligno não confessa que Jesus veio em carne. Eles confessam até que Jesus é Senhor dos céus. Eu não sei se vocês lembram, quando vocês estão lendo Mateus, princípio de Mateus, de Marcos, de Lucas, que muitas vezes vinha um possesso atrás de Jesus gritando, o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? E ele fala, cala, não é? Por quê? Porque para o demônio é muito fácil reconhecer que Jesus é Filho de Deus. Porque é indiscutível. Mas reconhecer que Jesus se tornou Filho do homem, eu chego a arrepiar, que a obra da salvação foi consumada, que ele veio em forma humana e que ele tomou do diabo aquilo que um dia Adão deu para o diabo lá no Éden, Jesus tomou de volta. Isso é inadmissível para Satanás, porque quando ele fala assim, Jesus veio em carne, ele está dizendo, eu sou derrotado. Eu não posso mais, eu fui derrotado. Então, ele não admite que Jesus veio em carne. Então, é uma das coisas, uma das teologias muito importantes do Evangelho de Lucas, que é provar que Jesus Cristo era homem, Deus e homem. Este evangelho faz uso de um grego clássico, erudito. Lucas mudava a sua linguagem quando se referia a Pedro, usando um grego mais judaizado. É como se hoje eu estivesse falando com você e, de repente, para o Léo me entender, eu falava 6, entendeu? Aí, para o nordestino entender, eu falaria, 6, bichinho, vice, entendeu? Mas Lucas fazia isso com muita facilidade.
Teófilo, para quem Lucas escreveu, ele não era apenas o destinatário, ele era o patrocinador. Quando alguém encomendava um livro antigamente, ele encomendava e pagava. Então, com certeza, ele pagou Lucas para fazer todas as pesquisas e escrever o livro. Possivelmente, nas pesquisas, Lucas se assentou para ouvir Maria, mãe de Jesus, e Tiago, irmão de Jesus. Que coisa, hein? Maria, me conta, como é que era seu filho? Porque eu preciso passar a imagem dele como homem para o mundo. Como é que era seu filho? O que ele fazia? E Maria contando as coisas para Lucas, já pensou? Tiago, irmão do Senhor, que era o apóstolo geral da igreja, era líder geral da igreja, contando para Lucas como que foi as coisas. Lucas era médico, provavelmente ele tenha se convertido em uma das pregações de Pedro, mas foi discipulado por Paulo. Foi auxiliar de Paulo enquanto Paulo estava preso em Roma, e Lucas dá destaque à oração e usa frequente a expressão filho do homem, para dizer, esse tem autoridade, porque ele é filho do homem. Ele apresenta com perfeição o caminho da salvação. João, chegamos. João, segundo a visão de Ezequiel, é águia. Por que águia? Porque João apresenta Jesus como filho de Deus. Você fala, o que tem águia a ver com filho de Deus? A águia, antigamente, era considerada um animal sagrado. E eles acreditavam, claro, que quem escreveu a Bíblia não escreveu com essa intenção, escreveu apenas com intenção simbólica. Porque a águia ela não vinha do chão e ela não pisava no chão. A águia vivia nas alturas e ela ficava nas alturas. Então, a águia representa algo sagrado, algo divino. E João escreveu para a classe pensante, grega e romana. E o propósito do livro está declarado em João 20:31. João 20:31 diz assim, muitos milagres Jesus Cristo fez. Mas esses aqui estão relatados para que vocês creiam. E crendo, vocês tenham a vida eterna. O livro de João é único, ele enfatiza a divindade de Jesus, ele relata milagres que os outros não relatam. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Hoje tem a impressão que eu estou gaga. A ressurreição de Lázaro não aparece em nenhum outro evangelho, só em João. Sabe a mulher que foi flagrada em adultério, que o povo queria jogar pedra nela? Só aparece em João. E tem mais algumas coisas que só aparecem em João. Ele foi o último evangelho a ser escrito e, com certeza, ele tinha conhecimento de Mateus, Marcos e Lucas, quando ele escreveu. João, desde jovenzinho, era pescador. Na verdade, seu pai Zebedeu tinha uma empresa de pesca com vários funcionários. Isso aqui não é especulação. Quando você vai ler Lucas, Lucas fala que João deixou o barco com seus pais e os empregados. Então, você vai ler os evangelhos, você vai somar as coisas. João e o pai dele tinham uma empresa de pesca, pelo menos 5 barcos. E João, ele já era discípulo de João Batista. Eu quero que essas 3 coisas vocês prestem bastante atenção nela. E ele era mencionado assim, como foi mencionado acima, ele é filho de Zebedeu e Salomé. Salomé é irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, João, o discípulo amado, era primo primeiro de Jesus. João era discípulo de João Batista. Quando nós falamos João Batista, nós estamos falando de João o Batista, que é aquele que falava o quê? Raça de víboras. Né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu não vou batizar ninguém, vocês voltam, dê fruto digno de arrependimento, aí vocês vão ser batizados. E João, ouvindo esse discurso, eu quero que vocês entrem na história junto comigo. João, desde novinho, porque ele era novinho, bem novinho mesmo, depois, pela época da morte dele, você sabe que ele era muito novo. João, ali com João Batista, aparecia um. João perguntava, é esse? É esse, João? Não, não é esse. Ainda não. E João falava, olha, está vindo aí a chegada do reino de Deus, hein? O Messias está vindo. E João perguntava, e aquele ali? Aquele ali prega bem, é ele, João? Não, ainda não é ele. Essa história você lê no começo de João. E aquele ali, será que é ele? Não, é claro que eu estou parafraseando. Não, ainda não é ele.
De repente, João Batista olha para Jesus e fala assim: é ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, se fosse qualquer um de nós, com o coração que nós temos hoje, o que a gente ia falar? Meu primo. Conheço desde criança. Tudo, menos ele. Eu conheço desde criança. O que João fez? João deixou João Batista. Imediatamente. E ele foi atrás de Jesus. Já pensou nisso, gente? Que coisa. Que coisa tremenda. Ele deixa João Batista, ele vai atrás de Jesus. Jesus, e a Bíblia fala em João 1, acho que é 37, para quem está anotando, que ele passa o dia inteiro com Jesus. Passado um tempo, Jesus passa e João está num barco, pescando de volta. E Jesus fala para ele: João, vem, e eu vou fazer de você pescador de homens. Quando eu estava lendo isso ontem, eu falei para a pastora, aí começou a chorar ela. Aí eu falei para o Rafael hoje na cozinha, ele começou a chorar. Está chorando de novo. Todos nós éramos primos de Jesus. Você vai falar: eu não sou primo de Jesus. Todos nós éramos primos de Jesus. Todos nós crescemos com aquela imagem familiar de Jesus. Nenhum de nós aqui ouvimos falar de Jesus a primeira vez na nossa idade adulta. Tem alguém aqui que nunca tinha ouvido falar de Jesus? Não. Todos nós tínhamos um certo temor. Todos nós tínhamos um certo conhecimento. No momento, Jesus foi revelado para nós e a gente resolveu seguir. E nós passamos a seguir Jesus. Tem alguns que ainda estão nessa fase, seguindo Jesus. Nos discípulos tinham 70 que não são mencionados. Alguém conhece algum nome dos 70? Só fala 70. Que seguiam Jesus. Esporadicamente, eles faziam tudo que Jesus mandava. Então, muitos de nós encontramos com Jesus e nós decidimos seguir Jesus. Em verdade, coração realmente ali com o Senhor. Passamos a fazer a obra de Jesus. Mas tem um momento na nossa vida, e tem que ter, que Jesus chega para nós e fala assim: chega, vem. Amém? E aí é quando nós deixamos as nossas coisas para atender o chamado do Mestre. Quando eu falo deixamos as nossas coisas, eu não estou falando necessariamente em você deixar o seu trabalho, a sua família, as suas responsabilidades, não. Eu estou falando de você deixar aquilo que divide o seu coração. Porque João tinha muito. E ele deixa. Ele deixa tudo e ele vai seguir Jesus. Para um chamado mais íntimo. E nós hoje, nós igreja, nós temos que ter um momento nas nossas vidas que nós falamos amém para esse chamado mais íntimo. Todos nós um dia levantamos a nossa mão e nós nos decidimos por Jesus. Mas nem todos nós, quando eu falo nós, eu não estou falando nós aqui no estudo bíblico, estou falando nós, igreja do Senhor. Mas nem todos nós aceitamos quando Jesus falou, vem. Porque quando Jesus fala, vem, implica em abrir mão de muita coisa. Implica em abrir mão do que eu penso, do que eu quero, do que eu sonho, daquilo que eu planejei para mim. Né, pastor? Até 2016 está chegando. Lembra? 2016. Quando a pastora falou para mim, Cris, Jesus te chama. Eu falei para ela, desculpa, minha vida está planejada até 2016 e eu não tenho lugar para a igreja, para Deus, para nada. Falei mesmo. Ela está ali, a testemunha. 2016, eu falei, ó, talvez em 2016 Deus ainda faça uma reviravolta na minha vida. A mostrar que eu não tinha nada planejado até 2016.
Mas todos nós, queridos, temos que ter essas 3 fases na vida de João. Nós crescemos, sim. Uma criança igual o Caleb, o Davi. Eles hoje são primos de Jesus, no sentido espiritual. Vocês entendem o que eu estou falando? Eles não tiveram aquele encontro de revelação com o Senhor. Isso é muito bom, eles têm que ser mesmo. Têm que ser educados no caminho do Senhor. Mas vai chegar um momento que eles não vão vir para a igreja porque os pais vêm. E eles não vão ser crentes porque os pais são. Chega um momento que eles falam assim, esse Jesus é meu. Eu quero ele para mim, eu sou dele. E aí vai chegar um outro momento que eles falam assim, que Jesus me chamou, eu largo tudo. 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 E eu vou. Eu simplesmente vou. E isso deu a João o título de discípulo amado. Discípulo amado. É algo assim. Eu falei, Rafael, eu treinei tanto que eu consegui falar sem chorar. Oi. Estou lembrando aqui da cruz, né, também, quando Jesus falou para Maria, esse é teu filho. Esse é teu filho. Essa, inclusive, é uma das provas que José já tinha morrido. Quando Jesus fala isso para João. Esse é teu filho. E eis aí, mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. E João cuidou de Maria. Possivelmente João morou em Jerusalém até Maria morrer. Por isso que ele ficou um tempão em Jerusalém. Depois ele foi para Éfeso. Ele foi líder geral da igreja de Éfeso. Amém? Alguém tem uma pergunta so far? Até agora? Não? Então volta em Mateus 1. Eu não sei que fase, querido, da sua vida, apontando para a vida de João, você está. Mas uma coisa eu tenho certeza, todos nós temos sido chamados pelo Senhor. Entrega. Se dê a Ele, porque não há recompensa maior do que Ele mesmo. Eu falei que ia falar da genealogia de Lucas, né? Perdão, eu falei para você abrir Mateus, abre em Lucas 3, rapidinho. É Lucas 3 mesmo, genealogia de Jesus, tá? Abriram? Não é Lucas 1, é 3, 1 não, tá? Se vocês abrirem ou não. Pode ler o começo, porque Lucas começa a genealogia de trás para frente. Lucas 3, 23, a partir do 23, vou ler. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era como se pensava, algumas Bíblias, como se cuidava, algumas como era chamado, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José. Tinha várias pessoas repetidas, tá? É como Maria e José era em todo lugar. Segura aí, não move a sua Bíblia, não. Vou ler aqui de volta, estou lendo Mateus de volta, tá? Vou achar até José no final. Mateus começa certinho. Então, o último versículo da genealogia, o penúltimo, diz assim: Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Aí você volta aqui e você vê que José era filho de Eli, filho de Matate. Ok. Por muito tempo, eu pensei que isso aqui era uma divergência. Eu pulava esse texto. Eu falava assim, quando um ateu achar esse texto, como é que nós vamos explicar ele? Depois eu entendi que o mistério desse texto está no meio. Quer ver? Eu vou te dar o versículo, exatamente qual versículo que está. Versículo 31. Filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, que era filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz. Todo mundo viu isso, né? Obed. Mas lá em José, está falando que era qual filho de Davi? Salomão. E aqui está dizendo qual filho de Davi? Natã. A resposta é muito simples. Você vai rir de tão simples que é a resposta. Lucas segue. Lucas não quer dizer que Jesus era homem? Mateus quer dizer que Jesus era rei, não é isso? Lucas quer dizer que Jesus era homem. Lucas segue a genealogia de Maria e não a de José.
Como Mateus apresenta Jesus como rei, ele segue a genealogia de José. E Lucas segue a genealogia de Maria. Mas está falando aqui que José que era filho de Eli. Por quê? Porque Jesus, como diz o texto anterior, se cuidava, era chamado de filho de José. E antigamente, não tinha esse negócio. Deixa eu ver alguém que tem filho aqui mais velho. Vou pegar o neto, não é velho, mas Danilo. Por exemplo, se o Léo casa com a filha do Danilo, com a Lauren, o Léo passa a ser filho do Danilo. Vocês entendem? O Léo passa a ser chamado pelo nome do Danilo. O Léo era filho do Danilo, porque eu não podia mais usar o nome da mulher, porque ela tinha se casado. Então, ele usa a genealogia de Maria, mas quando chega ali, ele fala, José era filho de Eli, que, na verdade, quem era filho de Eli era Maria. Mas isso mostra o quê? Que os dois eram parentes, os dois eram descendentes de Davi. Um da linhagem de Salomão e outro da linhagem de Natã, irmão de Salomão, filho de Davi. Então, os dois tinham linhagem de Judá. Então, Jesus tinha direto acesso ao trono, porque Salomão que foi rei, e ele, ao mesmo tempo, era descendente de Davi, também pela mãe, que era Natã, descendente de Natã. Amém? Você vai estudar, você vê que realmente é bem simples. E a genealogia dos dois cruzam de novo quando chega em Selatiel e Zorobabel. Mateus 1 fala assim, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi, filho de Abraão? Eu não vou falar hoje sobre o nome de Jesus, só depois, quando o anjo dá ordem para Maria colocar o nome de Jesus. Mas aqui de cara, Mateus fala, filho de Davi, filho de Abraão. Primeiro ele fala, filho de Davi, porque de Davi sairia o descendente que poderia sentar no trono, e que de qual cetro de autoridade, de governo, nunca passaria, era a profecia. E filho de Abraão, por quê? Porque no descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E a gente vai ver isso com muita clareza semana que vem, ok? Árvore de Natal. Como eu mandei para vocês hoje. Natal. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não. Não nasceu no dia 25 de dezembro. A possibilidade dele ter nascido no dia 25 de dezembro é mínima. Ok. Algumas pessoas falam, alguns historiadores falam, que Jesus nasceu no dia 1º de abril, do nosso calendário. Por isso que eles colocaram o dia da mentira, para falar assim, ó, o Salvador nasceu. Dia da mentira, te enganei. Entendeu? Também não é comprovado. Então, ninguém aqui é enganado que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Origem da festa. Possivelmente era uma festa pagã, criada em homenagem ao Deus Sol, que também ninguém tem como provar. Possivelmente. Tá bom? Origem da árvore de Natal. Algumas pessoas dizem que São Bonifácio, que era um santo que viveu no ano 700 na Alemanha, impediu uma criança de ser sacrificada por uma tribo não índio, mas nativos alemães, que sacrificavam a criança todo ano no pé de um carvalho. E ele chegou, ele ficou horrorizado com aquilo, ele já tinha escolhido a criança para sacrificar tudo. Ele ficou muito horrorizado com aquilo e ele perguntou, mas onde que sacrifica? No carvalho. Não pode sacrificar em outro lugar? Não, não pode. Só ali naquele carvalho. Ele foi à noite e cortou o carvalho. Falou, se tem carvalho, mas não tem como sacrificar a criança. Diz que passado um mês que o povo foi lá para sacrificar, eles tinham cortado o carvalho. E no lugar do carvalho, tinha nascido eu não sei como é que pronuncia em inglês, Danilo, fir tree, que é com uma espécie de pinheiro, ok?
E diz que quando ele estava caminhando para lá, ele falou, o que eu vou falar para o povo? E Deus falou para ele assim, olha o que tem lá, que eu vou te explicar como é que você vai falar para o povo. Ele chegou lá, tinha uma árvore nesse formato, no lugar do carvalho. Aí ele fala o seguinte, que quando o povo chegou, ele falou, quem salvou a criança foi Pai, Filho e Espírito Santo. É o que ele falou para a coisa. Outra versão, Lutero, vocês acreditam nisso? Diz que Lutero saía para passear e orar. Diz que ele fazia muito isso, orar ao ar livre. E ele viu a neve em cima dos pinheiros. E ele ficou encantado com aquilo, com a soberania de Deus, com a sabedoria de Deus, que a árvore ela tinha folha verde, caía neve e não se queimava, como as outras árvores. E ele ficou tão encantado com aquilo, que ele levou uma, transportou uma para dentro de casa, enfeitou com os filhos dele, colocou velas de verdade, diz que mandou fazer velas fininhas, e colocou velas de verdade que ele acendia na hora do Natal para as crianças dele. É uma das teorias. A outra teoria é que uma pessoa também enfeitou para lembrar o filho que Jesus tinha nascido. Então, assim, são tantas teorias da árvore de Natal. Eu quase criei a minha hoje. Fui tentada a criar uma para nós. Falei, uau, até Lutero. Mas então, um crente pode usar a árvore de Natal? Abre sua Bíblia em Atos 17, 23. Qual a sua opinião? Atos 17. Paulo estava em Atenas. Atos 17, 23. E observando um tanto de deuses, Paulo fala assim, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Amém? Só isso aí tá bom. Paulo foi sábio. Paulo estava andando, tinha aquele tanto de estátua, aquele tanto de altar, aquele tanto de deuses, aquele tanto de vela queimando, né? Aquele tanto de bichinho sendo queimado lá, cada um no altar. Ah, esse Deus aqui gosta de porco, esse aqui porco é imundo, esse aqui gosta de coelho, aquele ali gosta de coelho, de ovelha, Paulo acha um altar que está escrito ao Deus desconhecido, que eles tinham medo, fala, eu adoro o sol, a lua, os peixes, o universo, vai que tem um que a gente não conhece, então vamos botar aqui o Deus desconhecido, para ele não ficar irado contra nós. Paulo chega lá, ao invés de Paulo olhar e falar, esquina de Deus, vocês são tudo loucos, seu bando de idólatra. Paulo aproveita aquilo que está lá e fala assim, Deus desconhecido, é esse aqui que eu sirvo, eu vou contar para vocês sobre ele. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Amém? Então não seja um crente que fala árvore de Natal do diabo. Seja um crente que olha a árvore de Natal e fala assim, legal, vou te contar como é que surgiu esse negócio de Natal. Um dia o Salvador nasceu. Amém? Dia 25 de dezembro? Não me interessa. Interessa é que é o dia que as crianças muçulmanas dão trabalho para os pais. Porque quer uma árvore. Quero presente. Eu quero fazer o que as outras fazem. As crianças dos crentes não dão trabalho no Halloween? Não se compara ao trabalho que as crianças muçulmanas, indianas dão no Natal. Não se compara. A gente morava na casa, num prédio que tinha uma muçulmana radical. Fazia o Ramadã, o jejum, tudo do Ramadã. Quando chegava na época do Natal, a gente viu ela colocou umas bolinhas na sala dela. Lembra? Uma árvorezinha assim. Aí eu falei para ela assim, ué, Gislene, você colocou a árvore de Natal? Ah, minhas crianças ficam loucas. Mami, Christmas tree, eu tive que colocar. Então, queridos, é a melhor época do ano para se pregar o evangelho. Amém? Então aproveita, arma a árvore, dá presente, dá cartão para muçulmano, para indiano, para judeu, para quem que você puder. Afinal de contas, só não escreve, pelo amor de Deus, Happy Holiday no seu cartão. Ok? Escreve Merry Christmas. Compra aqueles cartões escritos assim, estou feliz because the King was born. Ok? Então, por favor, não faça nenhuma besteira não, de falar assim, não, tudo bem, é só uma festa. Não é só uma festa. Nós celebramos mesmo, com ênfase, o nascimento de Jesus. A origem, o diabo deve ter arrependido amargamente.
Sério, ele deve ter arrependido. A origem foi pagã, porque hoje o nome dele nem é lembrado mais. Quando você enfeita a sua árvore de Natal, ninguém está pensando nele. Ou alguém que pensa nele. Não. Amém? Então faça mesmo, celebra a festa mesmo, faça barulho. Celebra sem medo, use camiseta, use aquelas roupas horrorosas de Natal. Como é que é? Os ugly sweaters, não é isso? Sabe, uso Hã? Pode falar. Você está levantando a mão? Eu tinha pedido o nome da igreja e era pecado você fazer árvore de Natal, porque tem uma passagem na Bíblia, que eu não sei onde é que está, e maldito aquele que levanta madeira e enfeita. Isaías 40. Aquele do líder da árvore, que corta um pedaço da árvore. Isaías 40, é o texto usado mesmo. Eles falam assim, que o homem, mas o título lá é assim, é a ignorância da idolatria. O homem vai no mato, corta uma árvore, metade da árvore ele põe na lareira e se esquenta, ele põe no fogão e se esquenta, com a outra um pouquinho ele faz comida, e o outro pedaço ele esculpe, faz um ídolo e se prostra diante dele. Entendeu? Então, é um texto assim, você tem que esticar ele muito para ele virar uma árvore de Natal. Entendeu? Porque falaram que antigamente... Tem como não, você já queimou metade. Faz, eu sei que faz. Eles usam mesmo esse texto aí que você está falando. Falaram, eu aprendi que eles colocavam a cabeça das pessoas mortas de cerca de sacrifício nas árvores, e enfeitavam como se fossem as bolinhas de Natal. Sim, dizem que faziam isso mesmo, eu já ouvi isso aí também. Só que é aquele negócio assim... Penduravam gente em cruz. As primeiras árvores de Natal, inclusive, eram enfeitadas com maçãs verdadeiras, tá, Rafael? Com doce, Rafael, bolacha. Era assim que era enfeitada as árvores de Natal. Esse tempo não volta. Pois é, esse aí tinha que voltar, né? Tem que enfeitar com... Nossa, pensou? Os bifes de picanha, assim, mal passados. Ai. Mas, queridos, olha, se nós formos olhar para isso, muita coisa foi criada para coisa errada. Mas hoje o uso é bom. Muita coisa. Como é que fala? Como é que os alemães matavam as pessoas? O gas chambers, como é que fala? Câmaras de gás. As câmaras de gás, a tecnologia foi inventada por eles. Vocês acreditam nisso? E hoje, câmara de gás é usada para matar insetos em plantações, em coisas assim, em estufas. Mas, na realidade, Então, a árvore foi criada por Deus exatamente. para um propósito e o diabo veio, Distorceu e e hoje é igual ao arco-íris. não tem nada dele. Não Tudo. tem nada do diabo, é tudo de Deus. Pode falar, Debbie. Eu acho que eu não falei a primeira só, a origem da palavra gospel, mas eu falo semana que vem. É simples. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? E Papai Noel, tem que tirar foto do Papai Noel. Tem que tirar foto com o Papai Noel. Você tá no colo do Papai Noel, não. Tirar foto com o Papai Noel. Ela quer botar o sapatinho na janela. Vamos finalizar, vamos orar que é melhor. Não, pode deixar os cookies com leite. Dá comida para as renas, né, pastora? Dá comida para as renas, Papai Noel. Pastora tem uma conhecida que colocava comidas para as renas. Se botar lenha funcionava com o Diogo Maurício. Quando me levou para Jesus, ela colocava, foi morar no Canadá, mora até hoje, mas ela colocava comida para as renas na noite de Natal, no dia 24. E a cena Pensou? Uma rena de perto, Aqui, você coloca as coisas no dia 24, dia 25, as renas não estavam com fome, você come. Ó, se alguém quiser fazer comida para as renas aí, eu ouvi falar que ela gosta de maionese, tá? Salpicão com bastante passas. Eu ouvi falar. O pernil bem assado, pururucado.
Eu ouvi falar. Você é o Rudolph, filho. Nós vamos juntos. Vamos orar, querido. Vamos orar. Vamos orar, hein? Encerrando. Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela tua santa palavra. Nós te louvamos pela liberdade que nós temos no Senhor. Nós somos livres. Oh Deus, nós somos livres. Que maravilha. Nós podemos comemorar festas, nós podemos fazer tudo, desde que tudo que nós façamos seja para a glória do Senhor. Oh Deus, obrigada por isso. Pai, que cada um de nós, nesse lugar, possamos entrar, Senhor, se não estivermos ainda, na terceira fase do chamado de João, Senhor. Que todos nós possamos olhar para o Senhor, olhos nos olhos, e ouvir do Senhor, vem e me segue. E que nós possamos entender, Deus, que quando o Senhor nos chama, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Porque nós não somos mais pessoas comuns, nós somos pessoas que cruzaram os olhos com o Rei da Glória. Aquele cujos olhos são chama de fogo. Aquele que conhece o nosso interior, que conhece a nossa alma, o nosso espírito, ao ponto de dividir, de separar alma e espírito. Que nós possamos entender, acima de tudo, que não há nada mais recompensador que o Senhor. Não há nada na face da terra, não há um prazer, não há um presente, não há algo que se possa comprar, não há algo que se possa ganhar, não há algo que se possa conquistar, que seja melhor do que o Senhor. Nada. E que nós possamos ouvir o teu chamado e dizer, eis-me aqui, eu vou. E realmente ir como João, até o final, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, possa bater no nosso coração e produzir, Senhor, fruto, bastante fruto. Revela-te a nós, Senhor, à medida que nós continuamos nessa semana. Revela-te a nós. Continua falando conosco. Que possa explodir em realidade na nossa vida, cada uma dessas palavras, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos. Leva-nos para casa guardados pelo Senhor, em nome de Jesus.